sentido, né, de falta de padronização, assim, analisando estudos e pesquisas, poucas pessoas estudam esse assunto, né? Eu acho que é um vespeiro aí que o pessoal não quer botar muita mão porque é muito complexo, né, pessoal? Vamos parar para pensar. Quanto vale a função de um rim? Quanto vale a perda de uns dentes? A perda dos dentes? Quanto vale aí a fratura de mandíbula e uma limitação de abertura bucal? Quanto vale a perda de um braço? É muito complexo, é um assunto que envolve muita coisa, muita subjetividade, muitos vieses, né? Então, eu sou suspeita de falar, eu amo esse assunto, pesquisei sobre esse assunto, mas a gente sabe que ele é bem limitado, né, na questão de literatura. E justamente falando dessa questão de padronização, a Carolina Versosa, ela estudou na USP, ela foi orientada pelo professor Rodolfo, e a tese de doutorado dela, ela avalia laudos que emitidos em Portugal, né? Eu acho que ela analisou Porto, Lisboa e Coimbra, acho que foi isso. Norte, sul e meio. E nesses laudos, ela chega à conclusão de que lá as avaliações são muito semelhantes, porque eles têm parâmetros, eles têm uma metodologia utilizada, que isso é muito positivo. E que, na verdade, isso falta aqui no Brasil, né? É uma carência que a gente tem, né? Essa padronização, porque quando a gente não... Assim, é muito complicado a gente dizer padronização, porque é como se fosse uma coisa muito engessada. Mas um caminho a ser seguido a gente precisa, porque ele dá norte para os peritos, né? E a gente consegue ter avaliações mais justas, né? E de forma mais unificada. Então, isso é muito importante, né? A Carolina Versosa, ela contribuiu aí grandemente com a parte do dano, né? Eu tive, Gabi, para te saber, o privilégio de estudar com ela no primeiro ano do meu doutorado. Ela estava saindo já, né? E ela já tinha vindo de Portugal quando ela foi fazer essa parte de sanduíche de avaliar laudo lá, né? E é uma pessoa que tem a formação também de um curso que a professora, para quem nos ouve, né? A professora Fernanda Bouchardet fazia há alguns anos, né? Agora não sei se está fazendo ou não tenho acompanhado, mas esse curso a Carolina fez. E quando ela entrou na USP, ela entrou direto no doutorado ainda, bem interessante. Ela não fez mestrado, ela foi doutorado direto. E aí ela já era especialista e já tinha esse curso, então ela foi com muita vontade sobre esse assunto. Interessante aí, Gabi, quando ela fala da metodologia europeia, né, que é mais ou menos o que a gente tinha traçado, assim, para falar um pouquinho mais adiante, né? Mas eu acho que a gente tem que entender quando a gente... Vamos lá, vamos falar de literatura no Brasil, que nem tu falou dela, do livro dela, né? Uma referência que todo mundo que está nos assistindo, olha só que legal, professor Paulo Enio, saudações, professor, muito bom lhe receber nesse momento. Paulo Enio aí, professor da nossa, convidado da nossa especialização, sempre muito bem-vindo. Paulo Enio é um dos caras, inclusive, que lá, quando nós estávamos em Brasília, no curso que ele coordena de especialização em odonto legal no Instituto Área, muito legal o lugar, o ambiente, as salas, tudo. Nós tivemos a oportunidade de discutir algumas questões que a gente mesmo diverge, né? Então, no momento que a gente tem um livro do Genival Veloso de França, Gabi, do professor Genival, dizendo numa tabela, né, que existia um colega dele, Moreira, na Paraíba, que fez uma tabela que incluiu todos os tipos de dano numa mesma tabela, né, mastigatório, fonético e estético, que é aquela tabela onde ele divulga no livro para ser usada pelos peritos, né? Ali nós podemos ter uma ideia que a boca ali já valia 100, né? A boca ali já valia 100% do corpo, quer dizer, que tu não tem... E tu disse bem claro ali o que vale um braço, uma perna, o que vale um rim. Olha, ali ele disse que a boca valia 100. Aí depois que a gente foi entender que aquilo lá era específico para a parte dentária, né? Onde a gente conseguiu entender que depois, para as tabelas europeias e pelo status que vale em relação ao aparelho odontognático em relação ao corpo de 30%. Então a gente já... Opa, então 100% não é bem 100%, né? Não é 100%. Então, e não é mesmo, nem pode ser, né? Mas aí eu acho que começa, então, o nosso papo, né, Gabi, sobre tabelas, quando a gente tem uma referência central da nossa literatura, que é o professor Genival, que já foi motivo de ser presidente de um congresso com o nome dele, de Medicina Legal, que eu fui em 2012, né? Uma honra participar. A gente começa a discussão, né?
Mas eu acredito que quando a gente pensa nesse assunto, a gente tem que explicar para o pessoal que nós estamos falando da área civil, né, Gabi? Eu acho que a gente vem destacando isso até agora. Embora se possa ter repercussões na área criminal. Mas a gente precisa dizer que isso que nós estamos avaliando é civil. Sim, é civil. Déficit funcional depois pode ter no crime como uma debilidade de membro sentindo ofensão? Exatamente. Pode, é comum acontecer. Mas nós não tínhamos especificamente esse alvo, né? Esse motivo. Um abraço, Paulinho. Não Abração. enfrenta a grande dificuldade que é estabelecer uma porcentagem para esse déficit, né? Que eu acho que é aí que entra a grande questão. O déficit funcional permanente, normalmente a gente escreve ele, a gente relata ele em porcentagem. E eu pergunto para vocês, faço a mesma pergunta de antes. Quanto vale a perda de um incisivo? Lembrando, né, como o professor Mário aí falou, o dano, ele é corporal, tá? Tu tem que pensar a pessoa como um todo. Eu sei que nós, dentistas, a gente tende a supervalorizar o sistema estomatognático. E não estou dizendo que ele não é importante, ele é extremamente importante. Mas a gente tem que entender que ele faz parte de um complexo, de uma pessoa como um todo. Então, ele tem que ser, o dano, ele é corporal. A gente não pode achar que, como o professor Mário falou, a perda de todos os dentes seriam 100% de dano, né? Porque o dano, ele é corporal. Então, ele tem que ser proporcional. E aí, gente, né, começou toda essa dificuldade dos peritos em estabelecer essas porcentagens. Como faz isso, né? Como se estabelece? Essa questão do déficit funcional, ela tem um início lá para ressarcir os militares quando voltavam de guerra, né? E tem essa preocupação desde lá atrás. Inicialmente, aqui no Brasil, né, vinha sendo utilizado tabelas de acidentes do trabalho. Tá? E aí, a maioria das tabelas aí foram revogadas e começou-se a utilizar uma tabela de 1991, que é a tabela SUSEP. Não sei se vocês já conhecem. Então, aqui no Brasil, atualmente, nós temos duas tabelas, tá? As mais utilizadas, que é a tabela SUSEP, que é a Superintendência de Seguro Privado, e a tabela DPVAT, que é do seguro obrigatório, tá? De acidentes por vias terrestres. E aí, gente, quando a gente analisa, a gente tem essas tabelas, tá? Por que a gente usa a tabela? Como a gente comentou. Primeiro, para auxiliar o perito, né? Para a gente ter um norte, né? De quanto corresponde aquele déficit, né? A gente entende claramente, isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro, é que não substitui o trabalho do perito, tá? A utilização de tabelas do perito é extremamente importante nessas perícias, né? A tabela, ela não tem que ser algo engessado, né? Ele utiliza a tabela e ele pode discutir sobre cada caso. Então, isso é bem importante. E as tabelas, elas servem, além de auxiliar, elas unificam a linguagem, né, gente? Na reforma ali do Código de Processo Civil, a gente ficou determinado que a gente precisa colocar as referências que a gente utiliza no laudo. Então, como justificar o que a gente determinou? As tabelas são ótimas para isso, né? E analisando, né, as tabelas aqui no Brasil, então a gente tem a SUSEP e a DPVAT. A SUSEP, se a gente for analisar ela, né, com a questão do sistema estomatognático, a gente consegue perceber que ela tem pouquíssimas informações relacionadas ao sistema estomatognático. A gente entende que ela não precisa ser um compêndio de patologia que traga um monte de lesões, que traga um monte, até porque se uma tabela ela fosse abordar todos os tipos de dano de todo o corpo, qual o tamanho dessa tabela? Ela seria infinita, porque não tem como a gente pontuar tudo isso, né? Mas a gente precisa ter uma tabela suficiente e que realmente auxilie, não complique a vida do perito, né? Então, a tabela SUSEP, ela é bem utilizada, ela é bastante utilizada, mas ela traz pouquíssimos detalhes odontológicos. Para ser sincera, ela traz uma frase só, que é fratura não consolidada do maxilar inferior, e ele corresponde a 20% do dano corporal, tá? Ela não abrange perdas dentárias, nem outras lesões do sistema estomatognático. E aí ela tem até uma orientação de uso, né? Que a gente pode ainda classificar a lesão
em grau máximo, médio e mínimo. E aí, desses 20%, a gente considera grau máximo 75% desses 20%, grau médio 50% e grau mínimo 25%. Né? Então, assim, dá para utilizar, mas é uma tabela que ainda precisa de algumas adaptações. E as tabelas, elas servem para isso, né, gente? Para a gente estudar, para a gente ir adaptando e evoluindo com o tempo. Isso faz parte, como qualquer coisa, dentro aí da odonto legal. Gabi, eu queria só dar uma boa noite aqui para o professor Carlos Fogaça. O professor Carlos Fogaça é de Chapecó. Ele trabalha no querido. Ele trabalha lá como coordenador do curso da cirurgia, eu tenho certeza, né, lá na faculdade de Chapecó. E ele também, para quem está nos ouvindo e talvez não saiba, ele é especialista em odontologia do esporte. Eu tive a oportunidade de dar uma conversada com eles aí durante a especialização. E a Chape, né, o Fogaça? A Chape está na lanterna, né? Pena que ela está... Estou torcendo muito para ver se escapa, mas eu acho que esse ano vai ser complicado. Mas um abração aí, que bom te ver aí e espero que a gente possa te agregar alguma coisa juntos aí. Pois é, Gabi, eu acho que quando a gente pensa nisso que tu acabou de dizer, né, nessa questão das tabelas, a gente pode resumir isso dizendo que elas são referências, né? A gente tem que trabalhar sempre com esse aspecto da referência. Elas podem nos ajudar se a gente souber usá-las. É como que nem material de moldagem, que hoje em dia ninguém mais quer usar, todo mundo quer usar o scanner, né? Mas para quem é do tempo do material de moldagem, do alginato, para quem é do tempo das moldagens de prótese fixa, você termina se dando mal do que com o outro. Não tem jeito, né? Mas você tem que saber manipular todos os outros. Você tem que saber como é que é o sistema, se é pó e líquido, se é pasta a pasta, para que você consiga fazer o seu trabalho. Então, o perito é a mesma coisa. Ele tem que saber qual é que existe, né? Que existe uma tabela, como nós estamos falando agora, acho que tu bem colocou, que ela é europeia, né? Uma tabela que de fora ela é muito boa, por ser de fora, a gente não tem igual aqui no Brasil. Então, acho que quando a gente pensa nesse assunto, acho que tu falou bem essa questão aí da gente poder usar como uma referência, né? Então, eu entro por aí para te ajudar nesse ponto. Eu acho que é tudo que a gente sempre falou. E eu te pergunto, que eu acho que é uma pergunta importante que nós tínhamos combinado no nosso roteiro, como é que fica o estado anterior, né? Que dificuldade de saber essa porcentagem sem saber como era antes, né? Difícil isso. Então, gente, na verdade, essa é outra dificuldade, né, encontrada no déficit funcional, né? É estabelecer qual era o estado anterior. Como que era a pessoa anteriormente. Nesse ponto, e aí, Mari, pode me corrigir, mas o dano estético se torna um pouco mais fácil, né? E como tu deu a dica na outra live, pede a carteira de identidade, a carteira de motorista, vamos comparar. Mas e a função? Como ele era anteriormente, né, o acidente? Isso é bem complexo da gente estabelecer, porque às vezes a gente não tem acesso a essa informação. Qual era a abertura bucal anterior ao acidente, a fratura? A gente não tem como saber. Quantos dentistas aqui nas suas rotinas clínicas anotam no seu exame inicial a abertura bucal? A gente não tem essa informação. E aí a gente não vai valorar? A gente vai valorar, né? A gente vai utilizar os métodos que a gente tiver, né? A gente vai tentar. E aí uma coisa que eu sempre gosto de dizer, né? A gente, como perito, a gente tem uma responsabilidade muito grande social, né? Então a gente vai fazer o nosso melhor. A gente quer sim que a vítima seja reparada, se for, né, devido, mas a gente não quer enriquecer essa vítima. A gente não quer que quem causou a lesão ele pague a mais. A gente quer que seja um pagamento proporcional àquele prejuízo causado, né? Então, a gente vai utilizar aí do que puder, dos meios que a gente puder para avaliar. E o estado anterior, ele é um fator complicador, né? Porque quando a gente não consegue estabelecer, a gente precisa ter um parâmetro, né? E isso foi uma das grandes questões enfrentadas na minha dissertação do mestrado. Eu já vou contar um pouquinho aí sobre a minha dissertação. Mas realmente, o estado anterior é algo preocupante, é um obstáculo aí a ser enfrentado nessas questões, né? Eu vejo exatamente assim. Eu acho que eu tenho uma possibilidade de comparar muito mais fácil na questão do dano estético do que do déficit funcional. E quando a gente pensa ainda, Gabi, nesse sentido
de déficit, a gente sempre tem em outras partes do corpo como comparar quando tem dois membros, né? Uma perna e outra perna. Se uma perna não está mexendo, mexe a outra para ver qual é o limite daquela outra perna. Embora Sim. pernas podem mexer diferentes, mas a É. gente tem um padrão no lado oposto, né? E ao contrário disso, por nós termos uma articulação mandibular, né, diartróica, que tem duas, né, articulações, na verdade, uma de cada lado, a gente fica com um osso exclusivo do corpo, né? Me corrige aí, viu, Fogaça, se precisar. Ele é professor de anatomia também, um buco facial lá da região de Chapecó. Então, eu acho que quando a gente pensa isso, e é bom ver os bucofaciais aqui com a gente, né, Gabi? Temos que enaltecer essa presença deles. Eles têm muito interesse em também saber valorar, né? Mais ainda quando, no caso do Fogaça, mexendo com o esporte. Mas eu acho que... Eles nos entendem como ninguém, né? Essa Claro, complexidade que claro. envolve toda essa questão de função. É. Né? E embora, de novo, o que a gente tem, como a professora Gabriela falou, nós temos tabelas, a gente usa a tabela, a gente usa a referência que a gente tem na literatura, a gente não vai deixar de fazer, né? Agora, seria punir a pessoa, se, como ela falou, no sentido de não dar ou não atribuir, né, um déficit para aquela pessoa que não consegue abrir a cavidade bucal, que não tem condições de mastigar. Não é isso, nós não estamos fugindo do trabalho. O que nós estamos discutindo é como fazê-lo melhor, né? E acho que esse que é o motivo da live de hoje.